Tudo bem, pessoal? Professor André para mais uma videoaula de Geografia para os alunos do 7º ano. E você sabe, né? Nossos vídeos estão no canal Celc Geografia. Vai lá! E o tema da videoaula de hoje é o espaço rural brasileiro. Lembrando que na última aula nós vimos o espaço urbano brasileiro e hoje nós vamos ver o espaço rural. Para entendermos o espaço rural brasileiro, precisamos saber a diferença entre espaço rural e espaço agrário. O espaço rural, como está na tela de vocês aí, é o que diz respeito ao campo. O espaço rural é o espaço não urbano, é aquele que não tem os equipamentos característicos das zonas urbanas. O asfalto, a pavimentação, o esgoto, os prédios. Geralmente, nestas regiões do espaço rural, nós temos casas bem distantes e com pouca infraestrutura. Esse é o espaço rural. Já o espaço agrário é o espaço onde nós vamos encontrar as atividades econômicas do primeiro setor da economia, aquela lá que nós já estudamos. As atividades ligadas no setor da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Então, quando você vê uma plantação que pode ser de algodão, de matéria-prima ou de gêneros alimentícios como a mandioca ou feijão, nós estamos vendo ali um espaço agrário. Quando você vê uma criação de animais, como criação de aves, de porcos, de bois, você também está vendo ali um espaço agrário, através da pecuária. Outro fator também importante são os sistemas agrícolas. Peço a vocês que olhem bem para a imagem que está na tela de vocês. À direita do observador, nós temos máquinas modernas. Essas máquinas, elas colhem, elas também semeiam, elas irrigam, tudo isso mecanicamente. Já à esquerda, nós temos uma família com uma enxada e, às vezes, pode ter também um tratorzinho, daqueles bem velhinhos. Eu pergunto a vocês, qual dessas duas fotos terá uma produção maior de alimento? A que é moderna, mecanizada ou a familiar? O nome familiar é porque, geralmente, essa agricultura onde o homem está com uma enxada não tem técnicas modernas, nem maquinário, e muitas das vezes conta com o apoio da família mesmo. E a resposta é óbvia. Quando você introduz mais tecnologia no plantio, a produção aumenta. E ao longo do tempo, no Brasil, essa revolução no campo aconteceu e se chama mecanização da produção. E não podemos esquecer que em aulas anteriores nós estudamos que o Brasil, lá de 1500, quando foi descoberto, até mais ou menos 1930, o Brasil ele era essencialmente um país agroexportador. A base da sua economia foram os produtos do campo, primeiramente com o ciclo da cana e depois com o ciclo do café. E vimos também que essas mudanças de uma economia rural para uma economia industrial aconteceu lá naquele período em que estudamos Vargas, primeiramente, na década de 50, e depois Juscelino Kubitschek, na década de 60, onde aconteceu a fase da industrialização brasileira e a mudança da economia do Brasil para uma economia essencialmente rural para uma economia agroindustrial. Para se fazer a Revolução Industrial no Brasil, era preciso a mão de obra que estava no campo. Dessa forma, começa o processo de modernização do campo, ou a mecanização do campo, que faz com que muitos boias-frias fiquem desempregados pelas novas tecnologias empregadas no campo e procurem as cidades, contribuindo assim para o chamado êxodo rural. Então, podemos classificar a agricultura da seguinte forma: sistema agrícola extensivo, agricultura extensiva. Bom, também conhecida como agricultura de subsistência. A palavra subsistência faz referência à sua própria existência. Você planta para se alimentar e alimentar a sua família. Bom, característica do sistema agrícola extensivo. Como está para vocês aí na tela, agricultura voltada para a subsistência, a gente já falou, alimentação básica, voltada para o mercado interno. Esse tipo de agricultura,
ele não visa um mercado externo, a exportação. Ele visa suprir as necessidades de dentro do país. Então se planta o arroz, o feijão. Geralmente é uma plantação de policultura, várias culturas juntas. Predomínio de grandes propriedades de terras. Essa a gente vai pular e vai entender junto com o próximo. Técnicas arcaicas de plantio e pouca mecanização. Ou seja, quando você introduz a máquina, os tratores, a colheitadeira e mais o sistema de irrigação, a correção do solo, mais os defensivos agrícolas, tudo isso que já foi dito aumenta a produção. Então, quando esses espaços não passam a não ter esse tipo de financiamento do governo, né, que vai comprar as máquinas, que vai comprar defensivos agrícolas, que vai adubar o solo, a produção cai. E para compensar essa perda, você precisa de grandes extensões de solo. Por isso, a agricultura extensiva depende da área, depende do tamanho da área. Já a agricultura intensiva, que a gente vai falar agora, é uma agricultura mecanizada, que tem altos investimentos do governo. E por ter esses investimentos e toda essa infraestrutura que não teve na agricultura extensiva, ela não depende basicamente da extensão da terra. Ela tem um aumento de produção nos investimentos, com a introdução de uma técnica moderna de adubação do solo, correção. Você tem ali também uma irrigação tecnológica, uma irrigação mais eficiente, né? A mecanização do campo através de máquinas, né? De tratores modernos. Isso vai fazer com que essa agricultura, que ela é mecanizada, ela tenha um alto grau de retorno de dinheiro. Por isso ela é financiada pelo governo. Beleza? E esse tipo de agricultura, ela é chamada de agricultura intensiva. Lembrando que esse tipo de agricultura intensiva, ela é voltada para o mercado externo. Vamos tentar entender aqui, por que se investe tanto nessa plantação? Quem é que investe tanto em uma produção de soja, de milho, de algodão? É a agricultura voltada ao agronegócio, voltado ao lucro. Por isso, é característico da agricultura intensiva a agricultura de exportação, a monocultura de exportação, a especialização na hora do plantio. Nós temos agricultores ligados à agricultura intensiva que vai se especializar em plantio de soja, outro no plantio do algodão, outro no plantio do café, beleza? Outro no plantio do tabaco. Então, esse tipo de agricultura de exportação, ela tem o nome de agricultura intensiva, mas também tem o nome de agricultura moderna. E o nome agricultura intensiva, ela faz menção da intensidade, do grau de investimentos e tecnologia no campo. Com a mecanização do campo, surge um novo termo entre a relação do campo e cidade, que se chama o agronegócio. Bom, a definição de agronegócio, como está para vocês aí na tela, é a seguinte: o processo ou operações relacionadas à agricultura, à pecuária, desde a produção de seus produtos até a comercialização dos mesmos. Bom, todo esse processo do agronegócio, ele não envolve só você pegar a carne que é retirada lá do campo, né? Quando você mata o boizinho para levar para o supermercado, ela não envolve só o milho que é retirado de lá para fazer os cereais, os biscoitos e outros produtos. Ela envolve também o que é utilizado no processo, que nesse caso a gente tem que entender que no processo do campo também envolve materiais que são construídos na cidade. Quer ver? O trator moderno que vai lá fazer o processo de mecanização, geralmente ele é construído em uma indústria. Então, a cidade, o campo, ele fornece os equipamentos, né? Os tratores, as colheitadeiras, né? As máquinas que fazem irrigação, a produção de químicos, como a adubação química, a correção do solo, que vem dessas grandes cidades através do processo de urbanização. Já a cidade, ela oferece, o campo oferece para a cidade os seus produtos agrícolas. Então há uma troca, há uma relação comercial. E neste processo está englobado o agronegócio.
Hoje, as empresas de leite já estão ligadas com cooperativas no campo. A Sadia, a Parmalat, a própria Perdigão já tem contratos fixos com os agricultores no campo, por exemplo, para produzir ração através do milho, né, para a produção de matérias-primas que vão para as indústrias alimentícias. Então, essa relação campo-cidade, ela faz parte do agronegócio. Essa cadeia de produção que não envolve somente a agricultura, mas o maquinário que é utilizado nela também, envolve o chamado agronegócio. Com a expansão do agronegócio, houve uma grande necessidade de se ampliar as terras agricultáveis do Brasil. As plantações, ou seja, a agricultura no Brasil, era essencialmente feita no sul do Brasil e no Nordeste. Tudo isso porque as terras do Centro-Oeste eram terras que eram até férteis, mas eram terras que tinham um grande problema, que era a falta de chuva que ocorria no meio do ano, fazia com que essa terra ficasse ácida demais. Com a descoberta da correção do solo com o calcário, essas terras que eram desvalorizadas na década de 80 passaram a ter uma valorização. E essa região, a chamada região Centro-Oeste, que antes era um grande vazio demográfico, começa a crescer, a ser ocupada e a ter um intenso processo das atividades econômicas ligadas ao campo, principalmente a criação de gado e também a produção de alimentos na agricultura. Esse fenômeno de expansão das fronteiras agrícolas do Brasil, da região Centro-Oeste, começou a ocupar áreas de florestas da região Norte, o que fez com que criasse grandes conflitos naquela região entre indígenas e os grandes fazendeiros do agronegócio, pelas disputas das terras. Lembrando que a região que mais cresceu economicamente nos últimos 10 anos foi a região Centro-Oeste, devido ao agronegócio e a expansão das fronteiras agrícolas. E esse crescimento tem gerado grandes polêmicas, como o conflito dos fazendeiros do agronegócio com os índios e também a dualidade, ou seja, o conflito também de proteção do meio ambiente e a produção de alimentos. E aí, o que você pensa? É melhor você aumentar a produção de alimento do seu país ou destruir a mata da floresta amazônica? E para terminar a nossa videoaula de hoje, nós vamos falar de estrutura fundiária no Brasil. Vamos lá, pessoal, observe o gráfico que está na tela de vocês. Esse gráfico está mostrando que, além de ser desproporcional a quantidade de habitantes na zona rural, ou seja, maior quantidade de habitantes são aqueles de pequena propriedade, mas eles têm direito a menos terra. Na verdade, esses dois gráficos, eles demonstram a concentração de terras nas mãos de poucos. Podemos dizer, então, que a estrutura fundiária brasileira está dividida em minifúndios, que são aqueles até 10 hectares, e grandes latifúndios, que são grandes propriedades de terras. Entretanto, essas grandes propriedades de terras, grandes extensões de terras, estão nas mãos de poucos, na verdade, na mão das elites, que vieram de lá do Brasil colônia e que ganharam terras desde as Seis Marias, né, aonde o imperador distribuía terras de acordo com a quantidade de escravos. E aí veio a lei de terras, depois da época do Império, aonde o governo passou a vender as terras. Entretanto, só quem tinha dinheiro para comprar essas terras eram as elites. E isso tudo fez com que, ao longo do tempo, essas terras ficassem concentradas nas mãos das elites. E aí, em 1964, veio o Estatuto da Terra, onde o governo reconhece o papel social da terra. E que papel seria esse? Pessoal, vamos entender que lá no campo também temos profissões. Lembre-se, a atividade da agricultura, pecuária, extrativismo, e essas profissões, ela também tem um caráter social de gerar renda. Mas a partir do momento em que você não tem terra para plantar, você também não tem renda para se sustentar. O Estatuto da Terra, dando um caráter social, era para dar
terra para essas pessoas para que elas tivessem como se sustentar no campo e não fugir do campo para procurar trabalho nas grandes cidades, gerando problemas urbanos e, consequentemente, o êxodo rural. Dessa forma, no Estatuto da Terra foi introduzida a chamada reforma agrária. E o que é a reforma agrária? Reforma agrária é o conjunto de medidas que visam a promover e melhorar a distribuição de terras e a geração de renda, através do emprego gerado no campo. Na prática, o governo confiscaria os grandes latifúndios improdutivos, ou seja, que não estivesse plantando e nem criando nenhum gado, nenhum recurso econômico fosse utilizado das terras para distribuir para os camponeses, pagando assim uma indenização a esse dono de terra. Na maioria dos países desenvolvidos, a reforma agrária já foi introduzida, mas no Brasil, desde a década de 60, ela vem se arrastando, pois os mesmos políticos que arrastam esse projeto são aqueles grandes latifundiários na grande maioria das vezes. E assim surgem grandes movimentos sociais, como movimentos dos sem terras. Movimento esse que exige do governo a implantação da reforma agrária. Como esse processo no Brasil é demorado, gera controvérsias e até mesmo confrontos com invasão de terras. Bom, pessoal, essa videoaula termina por aqui. Um grande abraço e até a próxima.